Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às nossas previsões especiais de final de semana? Então vamos lá. Tem aqui, como você já sabe, o baralho chinês para as previsões no final do vídeo. Carta da montanha, carta da âncora, só você escolher uma, tá? Você pode deixar o seu amém aí para nossa corrente de orações. É só você deixar o amém e recitar a quantidade de vezes que eu indico. E assim você ajuda a fortalecer o teu espiritual para que eu possa futuramente ver previsões ainda melhores, né? Ou se não tiver alguma previsão boa para o teu signo, futuramente eu possa ver coisas melhores, porque a gente tem que mudar a nossa energia. Mudando a nossa energia, a gente muda o nosso futuro, porque Deus nos concede, né, a bênção, o milagre, enfim. Então vamos aqui às previsões? Vamos lá então. Previsões aqui com as cartas, lembrando que o sistema de final de semana ele é diferente, eu faço previsões para mais áreas também, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Signo de Áries. Áries, área da saúde, Áries. 7 de copas. Essa é uma carta que sempre fala para você prestar atenção, tá? Geralmente para mim essa carta indica, como é que eu posso dizer? Às vezes a sua imaginação fora de controle, entendeu? Facilidade em se distrair, déficit de atenção, então tem que tomar cuidado com essas situações, tá? Área das amizades, a papisa é uma carta que representa muito reclusão, não é um final de semana aí para você interagir, é provável que você sinta que a situação está mais reservada, né? O campo das amizades, então não é um final de semana para muita curtição, muitos acontecimentos, entendeu? A tendência é um certo recolhimento e às vezes até você tendo dificuldade para conseguir se abrir com amizades, porque essa carta pode se referir a isso também, tá? Área aqui para você da família 5 de espadas. Essa é uma carta que fala de planos que não dão certo, você tem que fazer revisão de planejamentos, né? Estratégias aí, pensamentos que você tem a respeito de questões da família que você começa a perceber que as coisas não são bem como você achava que eram, entendeu? Então observa bem, aí é uma carta de revisão, é como se você replanejasse, repensasse em certas coisas que você começa, como eu disse, a perceber que não são exatamente da forma que você pensava. Bom, área aqui, ó, profissional é a carta do Sol. Carta do Sol é uma carta que fala de facilidade de realizar as coisas e de positividade no ar para cumprir aí com os teus planos. Veja aí o que precisa fazer, coloque em prática as atividades mais importantes porque favorece. Se você está à procura de vaga, é positivo para a entrevista, só veja se há contratação no horóscopo mensal. Se você vai passar para a entrevista, aliás, se você está à procura de vaga, essa carta representa muito também você descobrindo coisas, encontrando vagas ou informações, coisas importantes, mas você joga uma luz, né, assim como o sol ilumina a escuridão. Área amorosa é a carta do mago. Mago representa aquilo que se inicia, né, aquilo que é novo dentro do campo aí do amor. Pode ser alguma novidade, algo imprevisto que ocorre, normalmente no sentido positivo, tá? Mas é um dia bom para iniciar novas coisas. Se você tem coisas a propor dentro dessa relação, quer fazer alguma coisa diferente, essa carta propicia, tá? Aproveita porque é uma carta que diz que tem novidade, então a situação não fica parada no morno. Então é um bom momento para começar novas coisas, entendeu? Se você está conhecendo alguém também, é bom aí para você tentar dar um up, uma levantada aí dentro desse relacionamento, né? Porque traz essa facilidade. Se você está à procura de relacionamento, essa carta ela representa assim a possibilidade de uma nova pessoa na tua vida. Só que você tem que se abrir para isso. Essa carta ela fala só da oportunidade, né, de conhecer alguém novo
e que aí você vai ter essa oportunidade aí de amadurecer esse contato, tá? Só depende aí de você se jogar na praça. Bom, conselho especial, essa carta aqui, ó. Quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Que fala muito de você ter sentimentos positivos, de você vibrar dentro da lei da atração, né? Acreditando que você merece. Então essa carta fala assim que as coisas estão dentro de você. Você tem que começar a vibrar elas com a energia da fé, de que a tua vida vai melhorar, de que você está cada vez melhor. E com isso você sentir as diferenças, mudando as energias. É isso que essa carta pede aqui como conselho especial para você. Tá bom? Bom, estas são as previsões. Sua cor eu vou te indicar. Você pode usar aí a cor fumê e recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações, tá? Tem o baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Então, touro, área da saúde, cavaleiro de espadas. Não é uma carta ruim, porém ela pode provocar assim um pouco de ansiedade ou você querer fazer coisas além da tua conta, né? Às vezes você percebe que o teu corpo está melhor, você quer trabalhar mais, quer fazer mais coisas, então tome cuidado com isso, né? Não é porque você tem mais energia aí que você tem que fazer mais coisas. Essa carta para mim pede sempre esse cuidado para você guardar aí e ter a ponderação. Área da família, perdão, área das amizades, o 6 de copas. Essa é a carta da saudade. Você sentindo saudade de alguém entre as amizades aí, que essa é a área da amizade. Falei família, mas é amizade. Representa a saudade de alguém, entendeu? De alguma amizade que você tende a pensar, sentir saudades. Tenta entrar em contato, se possível for, né? A área da família é a carta do Cavaleiro de Copas, ótima carta. Diz que você está de coração aberto para acolher e ajudar pessoas aí da família. E diz que você consegue, diz que você tem essa energia que você melhora o ambiente pelo qual você passa, as suas palavras servem de consolo. Então fala muito mais do teu papel, né, ali de trazer conforto para a família, do que propriamente da família em si. Área aqui profissional, carta 10 de copas. Essa é a carta que eu falo que é a carta da realização de sonhos, né? Possivelmente alguma coisa que você está planejando, querendo muito, aí com a qual você sonha dentro do ambiente profissional e hoje se torna possível. Enfim, então veja tudo isso aí para você organizar a sua situação, tá? Se você aí vai passar por entrevista, muito bem, a energia tá leve para fluir, só veja horóscopo mensal, marca contratações. Você está à procura de vaga, também diz que alguma coisa que é do teu sonho pode acontecer no sentido profissional. Às vezes uma vaga que abre, às vezes alguém aí que te passa uma mensagem a respeito de assuntos profissionais é que te deixa mais contente, né? Enfim, mas essa carta costuma simbolizar isso. Se você, aqui agora na área do amor, se relaciona, essa é a carta da Imperatriz. A Imperatriz é a carta da abundância, da felicidade, da alegria. Então é um bom dia para ter bons momentos com essa pessoa, para sentir que as energias estão mais leves. Essa é uma carta que ela tem até uma pitada de sensualidade, mas também de comunicação. Então é um bom momento para se comunicar, para sensualizar dentro da relação. É uma carta de crescimento e abundância dentro do relacionamento. Se você está conhecendo alguém, ótimo momento. Pode aproveitar e mandar a brasa, pisar no acelerador aí, para as coisas andarem mais rápido aí entre vocês, tá? Se você não tem alguém, também essa carta fala de um bom período para criar novos contatos. E você tem facilidade de chamar a atenção pela conversa, e isso te favorece nesse meio, tá bom? Bom, é isso. Deixa eu ver aqui, carta especial aqui para você. Relacionamento tóxico sai enquanto é tempo. É o seguinte, esse conselho aqui, ele fala muito assim, ó, aproveita que a energia tá legal dentro do ambiente amoroso
para superar as dificuldades, porque essa carta fala assim que tem dificuldades, né? Que tem coisas tóxicas dentro da relação, mas que você consegue fazer um esforço para melhorar as coisas dentro do relacionamento. Basta que você saiba, porque para a gente consertar uma coisa, a gente primeiro precisa saber qual é o defeito dela, para depois corrigir. Você não sabe, se você tem um carro, ele está quebrado, você não sabe o que quebrou, você vai corrigir como? Não tem como, só se você trocar de carro, mas você não vai trocar de marido, não vai trocar de namorado, né? Então primeiro você tem que ver o que está errado ali para consertar. E diz que essa energia positiva para ofuscar as dificuldades da relação você tem. O mesmo se você não se relaciona. Se você tiver com algum problema, diz assim que você tem facilidade para contornar, é só acreditar mais em você e se abrir mais para a vida e para o amor, para conhecer gente nova, tá bom? Sua cor, vou te indicar vermelho, o vermelho mais clarinho, viu? Pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Gêmeos, área da saúde, essa é a carta do Papa. Papa é uma carta que diz que você precisa ter mais cuidado, tá? E ouvir mais recomendações médicas. Se às vezes você está pensando em ir ao médico, essa carta pode simbolizar que realmente você está precisando de auxílio de alguém que possa te aconselhar, te instruir para você saber lidar melhor com a tua saúde, entendeu? Procurar se informar mais como você cuida, o que você faz para melhorar o teu vigor. Área das amizades, a temperança. É uma carta tranquila. Então diz que as coisas tendem à tranquilidade dentro da vida das amizades, né? Do círculo ali das amizades. Então aproveita para apaziguar situações. Embora essa carta, ela também não fala de grandes novidades, né? Então você pode sentir que as coisas são um pouco mais lentas. Ok? Então tenha isso em mente, ok? Olha, área aqui para você familiar, carta da torre. A carta da torre, ela representa situações de rompimento. Pode ser alguém da família rompendo, tende a ocorrer algum clima desagradável dentro da família, tá? Então é importante você ficar mais no teu canto, porque tende a haver uma certa tensão. Se você já tem problemas com alguém, deixa um pouco essa pessoa de lado, cuida mais de outras coisas aí da tua vida, que é o melhor a se fazer, tá bom? Porque a situação pede isso. Bom, área aqui profissional, essa é a carta da estrela, da Star, né? Então, essa carta representa muito a bênção de Deus, a espiritualidade te abençoando, a espiritualidade auxiliando, e com isso você conseguindo aí ter melhoras nas energias aí do teu ambiente, e com isso conseguir progredir mais aí nos teus assuntos, tá bom? Profissionais, se você vai passar por entrevista também, diz que a situação tá apaziguada, então aproveita aí para ter bom desempenho. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, representa também que é um bom dia para você, um bom final de semana aí para você procurar. Você pode encontrar alguma coisa interessante para se candidatar. Promissora, né? Área amorosa, 10 de espadas. Essa é uma carta que fala assim que a onda vai contra o seu objetivo, né? Ou seja, a maré do destino, ela te impede de realizar ali algumas coisas dentro do campo amoroso. Diz que é para você ter paciência, entender que agora não é momento de querer avançar muito nessa área, você tem que entregar nas mãos de Deus e vamos juntos aí mandar boas energias para o teu signo para que você possa vencer e que em outros dias haja aí a vitória mostrada nas cartas e dada por Deus. Amém? Se você está conhecendo alguém, também entenda que não é um período que você consegue ali avançar muito, então você tem que ter essa paciência. Se você não tem alguém também, não é o final de semana mais favorável, tá? Aguarde um momento melhor. Olha, conselho especial aqui para você,
você será honrado, honrada nessa situação pro amor, né? Então, sabe o que que é bom? Sabe, essa carta aqui ela calhou, porque é uma medalha que está desenhada aqui. A medalha ela vem depois de um grande esforço, depois de se ter vitória em alguma coisa, né? Então, ou seja, aqui está simbolizando permaneça com fé dentro dos assuntos amorosos, que você terá a vitória, você será honrada, honrado dentro daquilo que você está tentando fazer. Só que essa honra não vem agora. Primeiro você está no momento do desafio para depois ganhar a medalha, depois ganhar o prêmio. Então persista, persevere. Amém? Bom, sua cor, eu vou te indicar, você pode usar o índigo, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações e que Deus te abençoe. Lembre-se do baralho aí chinês no final do vídeo. Amém? Então, câncer, chegamos a ti, câncer. Área da saúde aqui. Olha só, câncer. Sai a carta 3 de espadas. Pede atenção. Tá? Se você for fazer alguma coisa que você depende de outras pessoas, essa carta sempre pede cuidado. Por exemplo, uma cirurgia, alguém ter que cuidar de você, coisas assim. Tenha mais sabedoria para que essa pessoa não cometa nenhum erro, porque essa carta muitas vezes fala disso, tá? Agora, se a sua saúde não depende de terceiros, só zele por ela, porque também é uma carta que pede mais cuidados. Ela não fala de grande renovação no campo da saúde. Área das amizades, 2 de espadas. Essa carta fala de situações complicadas que você não está conseguindo enxergar. Então pede para você procurar abrir o teu olho. Às vezes está acontecendo alguma coisa com as tuas amizades, alguém não está bem, não está te contando, ou às vezes alguém está querendo teu mal pelas costas. Essa carta sempre fala que tem coisas que você não está enxergando e não são coisas prazerosas, são coisas complicadas. Entendeu? Então diz que você tem que abrir os olhos para situações aí. Área aqui da família sai a carta do rei de ouros. Então, essa é uma carta assim mais favorável, vamos dizer assim, para ser o provedor, a provedora, né? Engraçado que eu não interpreto desse jeito, mas hoje me veio muito nesse sentido. Possivelmente você tendo que ajudar pessoas financeiramente, às vezes não dando dinheiro, né? Mas às vezes dando uma comida ou às vezes dando orientações para a vida das pessoas. Olha, faça isso, faça aquilo, né? Mas de alguma forma você sendo a base de outras pessoas da família. Eu sinto muito isso na tua energia. Olha, área aqui, ó. Profissional é a carta Pajem, é o Pajem de Espadas, né? É uma carta que representa muito, pode representar muito a falsidade. Nem sempre eu vejo a falsidade por essa carta, mas hoje minha intuição vem. Então, assim, se alguém combinou alguma coisa com vocês, você vai fechar um acordo com alguém, vai trabalhar com alguém, presta atenção. Não precisa ser uma grande puxada de tapete, vai roubar metade da tua empresa ou dos teus lucros. Às vezes alguma coisa, a pessoa promete uma coisa, não cumpre, agenda uma coisa, não vai. Enfim, então só tenha esse discernimento e evite ficar dependendo e contando muito com outras pessoas, tá? Conte mais com você. Se você vai passar por entrevista, então essa carta também, ela diz também de uma certa falsidade. Pode ser que a pessoa que te entrevista tá guardando, tá escondendo algum jogo aí, né? E não tá te contando. Se você está à procura de vaga, também essa carta ela ainda não favorece mais. Ela diz que é bom você estudar mais, pensar mais, se planejar mais. Ainda tem coisas aí que você tem que replanejar. Área amorosa, a carta do Rei de Copas. É uma carta que simboliza o cuidado, o carinho, o zelo, né? Dentro do relacionamento. Eu sinto que essa energia está mais falando de você, você querendo se doar, se entregar mais, abrir um pouco mais o teu coração, né? Essa carta muitas vezes ela fala até de uma certa disposição a você deixar também as coisas ruins da relação e querer focar no positivo, né? Porque você quer melhorar o relacionamento. E veja como está a energia da outra pessoa, o signo dela. Mas diz que da sua parte você está de coração aberto, né? Se você está conhecendo alguém,
Também diz que você tem essa posição de querer conquistar, de querer agradar. O rei de copas fala muito disso, né? Querer agradar a pessoa com o jeito, com a forma e você ter essa facilidade, mas só veja como tá a pessoa também, o signo dela, né? Até para você conseguir lidar melhor com essa pessoa e agradar mais. Se você não tem alguém, essa carta ela é muito galanteadora. Se você quiser jogar charme, coisas assim, diz que você tem essa facilidade. Isso pode te render bons frutos, tá? Como conselho especial para você, olha só, decepções, não se iluda, tá? Porque, lembra que eu falei, você está de coração aberto. Mesmo que você tenha decepções, eu acredito que essas decepções não te abalam, porque você tem essa energia de querer deixar as coisas tristes e desagradáveis de lado para tentar batalhar por aquilo de bom que você tem dentro do relacionamento, daquilo que você está tentando conquistar na área amorosa, né? Mas enfim, essa carta pede aí para você considerar um pouco mais as coisas que não dão certo. Às vezes é bom a gente pensar positivo, mas a gente não pode tampar os olhos para os problemas. Então você tem que pensar nessa situação, tá bom? Bom, estas são as previsões para você. Sua cor. Sua cor eu vou te indicar como mais favorável o rosa mais clarinho que tem, tá? Você pode aí recitar 3 vezes o versículo da corrente. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo, ok? Bênçãos. Então, Leão, área da saúde, Rainha de Paus. Ótima carta. Energia ali de vigor mesmo, de força, de mais disposição, tá? Área aqui das amizades, o As de Paus, outra carta de Paus. Essa carta fala muito de movimento, né? Geralmente alguma coisa ali que surge para você fazer dentro das amizades, né? Às vezes alguém entra em contato, mas não é uma carta parada. Diz que você pode receber o contato de alguém, ou às vezes surge algum compromisso, alguma coisa para você fazer junto com alguma amizade. Normalmente eu interpreto essa carta desse jeito, tá? Área aqui da família 7 de paus. Só tá caindo pau pra você, né? Só pauleira. Tô brincando com você. Porque o significado até agora tem sido bom. É só brincadeira. Então, a carta de paus, na área da família, ela representa a vitória. Coisas que você tem batalhado muito para conquistar e você consegue. Às vezes você batalha muito para se dar bem com alguém, para alguém reconhecer, para alguém da família reconhecer alguma coisa que você fez. Enfim, então, às vezes está tentando falar com alguém, não consegue, hoje consegue. Enfim, essa vitória ela pode ser alguma coisa que você está tentando fazer e hoje você consegue. Entendeu? Área profissional é a Rainha de Espadas. Ela pede cuidado porque ela fala de uma mulher severa dentro do ambiente profissional. Uma mulher que pode tratar aí os assuntos, as situações com pulso firme e que você tem que ter discernimento, tá bom? Então cuidado, sabe? Se alguém te tratar um pouco ali, é difícil, releve, porque senão se você bater de frente a pessoa vai acarcar mais ainda o pé, ok? Se você vai passar por entrevista, essa carta fala de rigidez dentro da entrevista, então cuidado também, vai ser difícil. Ore bastante para que Deus interceda por você. E se você está à procura de vaga, a Rainha de Espadas também fala de dificuldade, não é um período muito adequado. Área amorosa, 3 de copas. Então, o 3 de copas, área do amor, né? 3 de copas. 3 de copas é uma carta ótima. É uma carta de regozijo, é uma carta de união. Momento bom para estar ao lado da pessoa. Momento bom para curtir mais a vida perto da pessoa. Então, diz que tem um clima agradável, você pode pôr ele em prática, que as coisas vão fluir com mais leveza e naturalidade. Se você está conhecendo alguém também, essa é a carta das festas, na verdade, para mim, né? Mas como a gente está em época de pandemia, a situação não favorece, mas o clima é praticamente festivo, aquela alegria está no ar, entendeu? É só você se aproximar ali que você vai sentir que a situação está agradável.
Se você não tem alguém, também bom momento para fazer amizades, para fazer novos contatos. Quando sai essa carta, geralmente eu recomendo sair para uma festa, só que infelizmente em época de pandemia não dá para fazer isso. Então, se abra mais em redes sociais, coisas assim que você vai ver resultado, tá bom? Conselho especial, olha só, não alimente o mal, isso cresce em você. Então essa carta ela fala, não se foque no que há de ruim, tem coisas positivas para você vivenciar, conforme a carta ali já falou, e só que você tem tendência a dar atenção a situações difíceis. Então pense nisso, tá? Quando a gente foca muito em problema, muitas vezes a gente atrai energia de preocupação, de medo, de inveja. Então é bom aí você passar uma peneira, ainda mais que tem coisa boa para aproveitar. Só que você tem tendência a olhar mais para situações que não te agradam, tá? Bom, sua cor. Vou te indicar o laranja, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, área da saúde é a carta 3 de paus. A carta 3 de paus é uma carta que simboliza muito, como que eu posso dizer? Ela simboliza muito uma certa energia, sim, uma certa disposição. Então, aproveite se você tem algum problema, ela representa a facilidade de você encontrar formas de lidar com o teu próprio corpo, que vão te favorecer aí a nível de bem-estar e energia. Aqui, ó, na área das amizades, 2 de copas, que coisa linda. O 2 de copas representa união, intimidade, aproximação com alguém aí da família, das amizades, quer dizer, tá? Então, observa bem aqui. Então aproveita para desenvolver, para se aproximar mais de alguém, sabe? Sentir aquela amizade mais fiel e mais parceira aí. É aquele momento para fortalecer as coisas nesse sentido. Área da família, carta Cavaleiro de Paus. Olha, essa carta, ela é uma carta boa, tá? É assim, é uma carta que diz que você tem até ânimo para lidar com as coisas da família, né? Diz que você está com mais ânimo com respeito a alguma situação. A querer se aproximar, a querer interagir muitas vezes, né? E traz esse clima de boa disposição, bom ânimo para lidar, para sentir mais alegria, tá? Essa carta para mim representa muito isso. Área profissional, Pajem de Paus. Pajem de Paus pode falar de situações que você está aprendendo, amadurecendo dentro do campo profissional. Alguma coisa que você ainda ali tem que lapidar dentro dos teus conhecimentos para saber lidar no campo profissional, tá? Então, fala disso, alguma coisa ali que você sente que você tem que amadurecer. Você ainda não está preparado para lidar com a situação por inteiro. Por isso, se você tem alguma situação muito grande para fazer, muito importante, o ideal é você deixar para um outro momento, porque diz que ainda você precisa amadurecer alguns aspectos da sua posição mediante a questão, tá? Se você vai passar por entrevista, essa carta ela favorece muito trabalhos de cargo menor, mas ela traz mais dificuldade para trabalhos de porte grande. A ser gerente, ser um executivo, ser, enfim, cargos de chefia, de liderança, isso tudo dificulta mais, porque essa carta fala que você está um pouco cru com respeito à situação, entendeu? Se você está à procura de vaga, essa carta fala de facilidade, sim, para encontrar vagas de porte menor. Então aproveita aí para se candidatar. Área amorosa, carta 8 de copas. Essa carta representa, muitas vezes, como eu sempre digo, a desistência, né? É um dia assim que você entrega os pontos com alguma situação, sabe? Tem dias que realmente a gente cansa de insistir em determinadas coisas, a gente não tá naquele clima de tentar, de persistir, enfim, de convencer. Você está nesse clima mesmo de ir pro teu canto e deixar de lado alguma situação. E, enfim, é um tempo de recolhimento, tem que ser respeitado. Respeite esse momento para você reabastecer as suas energias e futuramente saber lidar melhor com aquilo que agora está te desagradando, porque essa carta representa um desagrado em alguma situação. Se você está conhecendo alguém, essa carta também pode simbolizar que às vezes você quer dar um tempo,
Ou às vezes até pode simbolizar que você já está enjoando dessa relação, né? Mas pelo menos ali um tempinho você querendo dar nesse momento, nesse final de semana, traz essa energia. Se você não tem alguém, diz que hoje você não tá com muito ânimo, muita disposição para tentar novas coisas. Então, você também não cria facilidades e oportunidades, entendeu? Então, respeite esse momento e recarrega a tua bateria. Conselho especial, Lua Negra é a carta, né? Encare suas sombras. Seja honesto consigo. E é realmente já mostra essa situação que você está abandonando alguma questão, né, entregando os pontos, e aqui pede para você enxergar a sombra. O que é a sombra? Aquilo que você não está olhando, né? Aquilo que falta você jogar luz ali para entender a situação. Então aproveita que você está nesse momento e passa a olhar melhor, analisar melhor as suas sombras, né? Aquilo que você ainda não parou para pensar. Para pensar um pouco em você. Qual o comportamento que você está tendo para gerar esses resultados que você tem até agora? O que é preciso de você mudar? Será que o que você tem batalhado e agora você está desistindo? Será que é algo que compensa batalhar ainda? Ou será que é bom desistir de vez? Então, enfim, você tem que fazer essas reflexões. Isso cabe somente a você, tá bom? Bom, estas são as previsões. Sua cor, vou te indicar o branco. Pode recitar aí 9 vezes o versículo da corrente. E lembre-se aqui que tem o baralho chinês no final do vídeo. Amém? Então, Libra. Área da saúde, Libra. 5 de paus. Essa carta fala de dores e desconfortos, tá? Então, reveja aí como você cuida da tua saúde. Área das amizades, 4 de espadas. É uma carta que fala um pouco de solidão. Entendeu? Então, você pode sentir ali que você, nessa fase da tua vida, não tem alguém com quem você possa contar. Às vezes pode simbolizar que você não tem amizades? Pode ser. Mas às vezes pode simbolizar que mesmo você tendo amizades, você não se sente à vontade para se abrir ainda, né? Às vezes a gente passa por essa situação. Então pode simbolizar isso também. Área aqui da família saiu 5 de ouros. 5 de ouros representa muito situações ali que não dão certo, né? Essa carta ela pede muito cuidado se você tem alguma coisa planejada para hoje, porque normalmente ela fala de alguma coisa que você tenta pôr em prática e você não consegue. Então você já tem a ciência disso, tá? Área profissional é a carta The Devil, a carta do diabo, né? Ela representa às vezes as pessoas têm medo dessa carta, mas assim, não significa que o diabo tá na tua vida. É só uma carta que tem um significado. Só que para mim ela não tem um significado bom. Tem alguns tarólogos que consideram ela muito boa. Eu não faço parte do clube. A carta The Devil, ela representa muito o diabo, né? Ela representa muito a falsidade, a traição, a mentira, a inveja. O diabo é enganador. Então, toma mais cuidado com em quem você deposita suas esperanças, sua confiança. Enfim, tenha mais discernimento, tá? Essa carta pode representar aí que não dá para contar muito com a palavra dos outros. Não precisa ser uma pessoa, nossa, terrível, um psicopata, mas às vezes uma pessoa que promete as coisas sabendo que não vai cumprir, ou que fala alguma coisa com malícia, né? Às vezes não quer te passar uma informação, tem gente que é assim. Por exemplo, tem pessoas que são mais velhas dentro do trabalho que não gostam de explicar muito as coisas para os mais novos, porque não querem que os mais novos se deem muito bem. Tem gente que é assim. Então, enfim, N são as possibilidades, né? Se você vai passar por entrevista, muito cuidado, essa carta também fala de maledicência, né? Pode ser que a pessoa que te entrevista não vai com a tua cara, ou às vezes está te enganando em algum ponto ali, entendeu? Se você está à procura de vaga, essa carta desfavorece totalmente. Então, área amorosa, 5 de copas. 5 de copas é uma carta que fala de decepção. Se eu tivesse que traduzir, é decepção.
Você está decepcionada, decepcionado com alguma situação aí. E é hora de você juntar os caquinhos e conseguir fortalecer o seu interior, né? Toda prova é uma lição. E toda lição tem um aprendizado. Enfim. Então você precisa aprender com a situação. Se você está conhecendo alguém também, alguma coisa te deixa desapontado, você precisa juntar os caquinhos, entendeu? Você está à procura de relacionamento, não é o dia mais indicado ainda para renovação. Olha, carta conselho aqui, brilho e poder. Tá na hora de você brilhar, né? Tá na hora de você demonstrar força, que você tem capacidade, entendeu? Que você confia em você. Porque a luz tem que vir dentro de você, não de fora, ou seja, você tem que saber lidar com as suas situações aí, entendeu? Eu, por exemplo, eu não me relaciono, eu vejo vejo tanta gente desesperada para arranjar um amor, eu tô tão tranquilo, porque isso só depende do nosso interior, entendeu? Então tenha convicção, tenha confiança em você, entendeu? Brilhe de dentro para fora, né? Para que você possa aí clarear as suas sombras, as suas tristezas, as suas dificuldades, né? Então esta carta ela pede muito que está na hora de você trabalhar a autoestima. Essa é a palavra-chave. Entendeu? E a autoestima não depende de muitas coisas, depende do valor que você dá para você. Entendeu? Bom, sua cor. Então, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o dourado e pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Escorpião. Então, Escorpião, área da saúde, a força. A força fala de disposição, de energia, de vigor. Então, aproveita, né? Se você tem algum problema, a hora de você sentir que o teu corpo tem mais força. A carta já diz tudo, nem precisa explicar muito. Área das amizades, a carta da justiça. Eu brinco dizendo, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ou seja, a carta da justiça fala assim que você recebe o que você está plantando, o que você fizer, as coisas não vêm de mão beijada, mas também nada te atrapalha. Tudo depende do teu esforço dentro do campo das amizades, tá? Mas essa é uma carta muito calculista, então a tendência é que as coisas sejam um pouco mais calculistas dentro do campo das amizades, né? Seja aquele clima muito quente, a menos que você se esforce para desenvolver isso dentro do seio aí das suas amizades. A área da família, carta totalmente o contrário dessa daqui, porque essa carta aqui é The Lovers, né? O The Lovers, como será que se pronuncia? Acho que é Lovers. Que é a carta do amor, né? É a carta dos enamorados. Na área da família simboliza isso, você tendo bons contatos, enamorados no sentido de gostar das pessoas, não é que vai namorar com alguém, mas é no sentido de ter um clima agradável com alguém ali, a situação desabrocha, tem o amor puro, sincero, verdadeiro com certos familiares, né? Então é um bom final de semana aí para amar mais e ser amado entre familiares. Bom, área que profissional é a carta da lua. A lua nos outros baralhos ela é ótima, nesse daqui ela é uma carta difícil. Tem um significado diferente, representa situações obscuras que você não consegue compreender, às vezes até confusas dentro do ambiente profissional. Por isso não tome muitas atitudes e muitas decisões, porque é um dia que você não consegue entender determinadas questões, você precisa de um tempo, um time, né? Se você vai passar por entrevista também, cuidado, porque essa carta revela também que algo te causa certa confusão, dificuldade de entender alguma coisa ali que é perguntado, ou de entender as coisas nas entrelinhas, né? Às vezes o entrevistador pergunta coisas com coisas nas entrelinhas ali para descobrir, tem muito teste, muita pegadinha, então enfim, tenha discernimento quanto a isso. Você está à procura de vaga, não é o melhor dia, né? Melhor final de semana aí, diz para você pedir que Deus abra mais a tua mente, porque
Essa carta fala que a situação tá confusa para você, né? Tá incompreensível. Área amorosa, Rainha de Copas. Essa carta ela fala muito de sentimentos, tem muitos sentimentos, né? Porém não é uma carta de muita demonstração. A tendência ali a você guardar sentimentos, né? Ficar um pouco mais na sua. Você tem sentimentos, você tem sonhos, tem desejos, tem vontades dentro dessa relação, porém você não tem muita atitude. Depende muito de como está o signo da outra pessoa. Se a outra pessoa ficar na dela, bem, se não ficar, se ela se aproximar mais, aí você consegue desabrochar, mas do contrário, por algum motivo, você tem tendência a guardar o seu interior e a esperar que a outra pessoa tome atitude, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também a mesma coisa. Você está à espera, mas não tem, no momento, neste dia, vontade de se abrir muito, entendeu? Conselho especial aqui para você, ó. Sonho realizado. Ô, Tendel, hein? O conselho é assim, dá para você realizar os sonhos seus dentro do campo do amor. Eu acabei de falar ali que você tem vontades, desejos, sentimentos, mas você não se abre. Então, o conselho é justamente você se abrir para realizar. Você ter um pouco mais de iniciativa, se soltar um pouco mais. É isso que a minha intuição me fala junto com essa carta, né? É como conselho, ou seja, dá para você realizar sonhos, né? Dá para você sentir melhoras dentro da tua vida amorosa. Você tem que só aprender a se soltar um pouco mais. É isso que a minha intuição fala. Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar como mais favorável o azul escuro. Pode recitar 2 vezes o versículo da corrente. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Sagitário. Área aqui da saúde, 7 de ouros. 7 de ouros não é uma carta ruim, tá? É uma carta até que boa. Diz que as coisas tendem para melhor. Área aqui das amizades, o 6 de ouros, é a carta da caridade, né? É provável que hoje alguém precise da tua ajuda ou você queira ajudar alguém dentro aí das tuas amizades. E se sinta alegre por isso, né? Porque eu sempre falo, ajuda quem pode e recebe quem precisa, né? Então 1000 vezes a gente ajudar do que a gente receber, porque se a gente ajuda é porque a gente pode, a pessoa, se ela recebe é porque ela está precisando, né? Área aqui da família é a carta do Cavaleiro de Ouros. É uma carta de honra, né? De dever, de senso de responsabilidade. É uma carta que normalmente fala assim que você cumpre com aquilo que é da tua obrigação dentro da família. Não necessariamente é uma carta muito amorosa, é mais no sentido de você fazer o que você sente que é da tua obrigação, do teu dever. Mas isso já é fazer muito, né? E, enfim, mas as coisas ficam mais nesse meio aí. A área aqui profissional é a carta 2 de ouros, o equilibrista, né? É uma carta morna, nem muito para bem, nem muito para mal, diz que as coisas estão ali na metade, no meio, enfim, e você tem que saber equilibrar a situação. Então tem coisa boa, tem coisa ruim dentro do ambiente profissional, mas você se ajusta ali e segue pelo caminho do meio, tá? Se você vai passar por entrevista, também mais cuidado, porque essa carta ela tende mais a desfavorecer do que a favorecer, porque ela fala assim que você tende a causar uma impressão morna, né? A ter que se esforçar mais para ter mais brilho nessa entrevista. E se você está à procura de vaga, também é uma carta que ainda diz que você consegue lidar com a situação, porém ainda ela não necessariamente representa ali um emprego, coisas assim. Diz que você consegue ali lidar com a situação, né? A área que é amorosa é a carta da Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros não é uma carta muito emocional, afetiva, ela é uma carta mais material. Representa mais você cuidando sim da pessoa que você ama, mas mais no sentido, principalmente se você já mora com a pessoa, geralmente é aquele dia que você se preocupa às vezes em cozinhar, fazer alguma coisa pela pessoa, mas são coisas mais físicas do que emocionais, entendeu? Se você está conhecendo alguém também, diz assim que você
você olha mais por esse lado, né, material da relação e não tanto hoje pelo emocional, não é um período muito pode representar muito você ali no padrão, na rotina também dentro das questões do amor, né? Esperando mais a iniciativa da outra pessoa. E se você não tem alguém, também diz que as coisas não estão muito abertas aí para ti, as coisas tendem mais ao padrão, ao rotineiro e você tende a se ocupar mais com outros afazeres, né? Carta conselho esta daqui: se levante, não deixe a sua coroa cair. Então, essa carta aqui ela fala muito de autoestima, né? Se levante, não deixe a coroa cair no sentido de não deixe de mandar, mas mandar na sua própria vida, mandar em você, de ter confiança naquilo que você faz, na pessoa que você é. Então é mais nesse sentido, entendeu? De você observar um pouco mais aí o seu potencial. Às vezes você tem essa situação toda no campo do amor, porque às vezes você desacredita um pouco no teu potencial. Então precisa rever essa situação também. Sua cor. Olha, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar a cor castanho, claro. Pode recitar 4 vezes versículo. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Amém? Chegamos a ti, Capricórnio. Área da saúde. Carta 6 de paus. Carta boa, mais energia chegando, mais vigor chegando para ti. Aproveita, é tempo de regenerar, de sentir mais gasolina no carro, né? E eu digo assim, o carro, o teu corpo, né? Mais energia no teu corpo. Área aqui das amizades, o As de Espadas, é uma carta de conversa, diálogo, mensagens, contatos, né? Então diz ali que a conversa vai fluir nesse final de semana com amizades, né? Área aqui da família 9 de copas é uma carta de contentamento. Não necessariamente simboliza você estando ao redor de muitas pessoas, mas diz assim que você se apega mais ao que você está contente dentro do campo da família, seja uma pessoa ou uma situação, né? Mas diz que o campo familiar não te tira a paz, muito pelo contrário, você consegue ali encontrar o seu ponto de prazer, né? E estar por cima. Essa carta não necessariamente ela fala que não tem nenhum problema, mas acredita que você consegue aproveitar mais do que há de bom, entendeu? Área aqui profissional 2 de paus. Para mim é uma carta que simboliza muito o planejamento, né? É a facilidade ali de se organizar, de pensar mais a médio e longo prazo. Então é muito bom para organizar aí os teus afazeres, pensar mais em novas táticas, novas formas de administrar as tuas questões e com isso obter mais progresso, obter mais vitórias no campo profissional, né? Não agora, mas no futuro, porque é uma carta de planejamento. Então você está planejando coisas para pôr em prática no decorrer dos dias, né? Se você vai passar por entrevista, é uma carta ali que diz que você tem estratégia para lidar com a situação. Estratégia, perspicácia, só veja seu horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, diz também que você tem um pensamento de médio e longo prazo, né? Então diz que você já está na cabeça com o que você tem que fazer. Você já está planejando ali, né? Enfim. E diz que você tem lucidez, você sabe o que você precisa fazer. Área amorosa, carta As de Ouros. Muitas vezes essa carta pode representar, sim, você dando ou recebendo algum presente, algum benefício da pessoa, né? Você dando a outra pessoa. Essa carta muitas vezes pode simbolizar isso, né? Um dando alguma coisa para o outro. Enfim, mas também pode simbolizar no sentido muito de você, às vezes fazer algo para outra pessoa, né? Outra pessoa fazer algo para você. Mas representa muito isso. Não é uma carta muito amorosa, muito emocional. É uma carta mais assim de responsabilidade também. Então é isso que está favorável. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se não tem alguém, não é uma carta muito amorosa, né? Então para mim representa mais você cuidando de outras coisas da tua vida.
Olha, como carta especial aqui pra ti, sai a carta Detalhes e Perfeição. É um dia pra pôr a casa em ordem dentro do campo do amor, né? Diz assim que dá pra você organizar as coisas, dá pra você arrumar melhor as situações, se atentar mais aos detalhes e com isso conseguir aí organizar melhor a tua vida amorosa, né? Organizar o planejamento, organizar a rotina de vocês, organizar o que vocês fazem, como vocês lidam com o dinheiro do casal, enfim, coisas do tipo, tá bom? Estas são as previsões aí. Sua cor, então, sua cor eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o azul turquesa, tá? Recitar 3 vezes o versículo da corrente. Tem o baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Bom, Aquário, tive que acender a luz aqui que tá ficando escuro. Por isso que a cor mudou um pouco. Aquário. Então, na área da saúde, Aquário. Carta aqui, 9 de paus para você. Essa carta pede um pouco de cuidado, tá? Muitas vezes essa carta ela pode alertar para você ter cuidado para não bater em algum lugar, entendeu? Você não se machucar com alguma coisa, de bater, de tropeçar, coisas assim. Mas assim, essa carta sempre fala de algum desconforto na tua saúde. Então, tenta rever mais aí. É como você tá cuidando dela, tá bom? Área da família, perdão, da amizade. 10 de ouros. 10 de ouros é uma carta de boas realizações. Principalmente se você tá tentando pôr alguma coisa em prática, vai concluir alguma coisa com as amizades, né? Algum projeto, alguma coisa que vocês fazem juntos. Enfim, é uma carta boa para isso. Traz essa energia positiva aí de união e de realização. Área aqui da família 10 de paus, caiu 10 de ouros, agora 10 de paus, né? Tá um dia 10 aí pra você. Então, área familiar 10 de paus representa superação, sabe? Coisas que você ali sente dificuldade para desenvolver na família, às vezes dificuldade de lidar com alguém, de resolver algum problema, mas diz que com esforço você vê vitória. Só que é uma carta de muito esforço. Fala de vitória vinda através de muito esforço. É isso que fala essa carta, entendeu? Olha, área profissional, carta 9 de ouros. Então, 9 de ouros é uma carta que fala também de você atingindo bons resultados no campo profissional. Se você está planejando alguma coisa, muitas vezes fala que você consegue ter bons resultados para pôr em prática hoje, né? Simboliza isso. É o tempo de colheita. Eu falo muito do tempo de plantio, mas também tem as cartas que simbolizam a colheita. E essa é uma delas. Hora de colher o que você está plantando, tá? Se você vai passar por entrevista, carta boa também diz que você tem tato ali para lidar com as situações e tem um bom desempenho, mas veja só horóscopo mensal marca contratações, você está à procura de vaga. Essa carta também fala para você continuar procurando que você está com mais sorte, entendeu? Para encontrar oportunidades aí para se candidatar. Então, área aqui para você amorosa, 4 de copas. Essa é a carta, como eu falo, normalmente a carta do desânimo, né? A situação te desanima um pouco, não é uma situação muito promissora. Você tende a estar cansada ou cansado com alguma questão dentro do amor, né? E é hora de você saber lidar com a situação. Daqui a pouco eu vou tirar a carta conselho. A gente vê como você tem que lidar. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa também, alguma situação te deixa com certo desânimo, e se você não tem alguém também, essa carta fala aí para você que não é um período que você tem muita disposição para fazer as coisas, né? Então, carta conselho aqui especial, olha, oportunidades novas estarão vindo para você. Diz assim para você que você precisa saber aproveitar as oportunidades. Cuidado com esse seu cansaço. Às vezes você está entregando os pontos e não
com isso não consegue olhar para as oportunidades, porque essa carta fala que tem alguma oportunidade que vai surgir neste final de semana, você tem que saber ter sabedoria para aproveitar, entendeu? Mas você ficar com o olhar cabisbaixo, né, a cabeça baixada de cansaço, você não vai enxergar. Então é preciso aí que você se atente aí às oportunidades que você tem. Às vezes você não enxerga, entendeu? No campo do amor, mas diz assim que a situação não está perdida, é só você que tem que ter mais esperança e fé que você vai encontrar uma saída, entendeu? Bom, sua cor, vou te indicar aí para você, você pode usar como cor mais favorável, pode usar o vermelho escuro, né? Recitar aí 3 vezes o versículo da corrente, lembre-se do baralho chinês no final do vídeo, amém? Então, peixes, área da saúde, peixes, 8 de espadas. 8 de espadas pede atenção, tá? Muitas vezes por intuição, eu enxergo nessa carta, para você tomar cuidado com a circulação sanguínea, tá? Se movimentar um pouco mais, evitar alimentos mais gordurosos, então tenha tudo isso em mente, ok? Área aqui profissional, perdão, área das amizades, a carta Pagem de Copas, boa carta, né? Diz que é um tempo de alegria, é um tempo aí, se você até quiser, de fazer novas amizades, de entrar em contato com amizades e com isso ter mais alegrias, ter mais bom ânimo. Área aqui da família, essa é a carta do julgamento. Essa carta para mim ela sempre representa situações mal resolvidas, né? Que passam por julgamento de pessoas. Às vezes você percebe que o clima não tá bom, pode ter certeza, né? Alguma coisa tá engastalhada aí na garganta de alguém que não tá bem resolvida. Enfim, se você tem algum problema, se você por exemplo, se você não se dá bem com alguém, é aquele dia que você tem que evitar a pessoa, porque tende a surgir alguma coisa, né, ali para resolver na hora e a situação fica um clima chato, enfim. Área profissional, essa é a carta do rei de ouros não, perdão, rei de espadas. Representa muito um homem difícil de lidar, pode ser um chefe, pode ser um colega de trabalho, diz que você tem que tomar mais cuidado aí, que alguém tende a agir com um pulso mais severo, né? Se você vai passar por entrevista, cuidado também, isso pode simbolizar que a pessoa vai ser muito rígida, você tem que ir com bom preparo, com bala na agulha, e se você está à procura de vaga, uma carta também que traz dificuldade, não é o momento ideal, tá? Área amorosa, 4 de ouros. Então, essa carta para mim, ela representa uma certa estagnação, né? Mas ela diz assim que você tenta preservar o que você tem dentro da relação, né? Você se esforça, você tem que tomar um pouco de cuidado para não se apegar a situações exageradas, né? Às vezes a gente se apega tanto que a gente se bloqueia para novas coisas dentro da relação. Porque a relação precisa fluir, ela precisa evoluir, ela precisa ter novidades, né? Porque se ela ficar sempre do mesmo jeito, ela pode até perder a graça. Então cuidado com isso, porque essa carta ela pode simbolizar muito apego. Você tendo apego a alguma coisa dentro da relação, e cuidado para que isso não te impeça de evoluir e melhorar cada vez mais essa relação, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se não tem alguém também, essa carta tende a falar que você, no momento, se conforma e não faz algo para mudar, né? Então, a situação fica ainda nessa questão. Olha, carta conselho, plante o que você quer colher, lua nova. Tá falando aqui que é um tempo de plantação, ou seja, momento ali de você começar a fazer coisas que você quer ver resultado futuramente, né? Então, essa carta ela vem a calhar, porque como eu acabei de falar aqui que essa outra carta simboliza apego, ou seja,
Para você fazer uma nova plantação, você tem que desapegar de certas coisas, né? Para que a relação possa sempre melhorar e evoluir. Então faça uma análise aí, o que você está se apegando tanto, e cuidado para isso não te impedir de você fazer novas coisas para melhorar cada vez mais essa relação, ok? Ou a sua vida amorosa como um todo. Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar como mais favorável. Você pode, o ideal para você é o bege. E pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Agora você sabe aqui que nós temos o conselho com baralho chinês. Então vamos lá, deixa eu só fechar essas cartas aqui. E nós já vamos aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos às previsões. Então vamos lá. Se você escolheu carta da âncora, é a carta Ting. A soma das experiências da vida é positiva, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. É hora de avaliar tudo o que foi feito, tá? A carta do caldeirão. É uma carta que fala assim, olha, é momento bom aí para você fazer uma reavaliação da tua vida, colocar os prós e contras, né? E entender que a situação, no fim das contas, fecha no positivo. Essa carta, ela não necessariamente ela fala que a sua vida é um mar de rosas sem espinhos, né? Porque a gente tem que lembrar que até a rosa tem espinho. Então, que simboliza o quê? Que nada é 100% ali bom na vida, né? Então, é isso que essa carta vem simbolizar. Sabe, é aquele momento que você consegue parar para analisar e ver que pode ter coisa ruim, mas também tem coisa boa. E no fim das contas as coisas fecham no positivo, né? Por isso que fala o caldeirão, tá tudo misturado, mas você tem que saber valorizar o que dá certo na tua vida. Então essa carta fala assim, olha, tem o que te desagrada? Tem, mas foca no positivo que é maior do que o negativo, tá bom? Você escolheu aqui a carta da montanha, a carta Xi. É preciso disciplinar e planejar cuidadosamente o uso das próprias forças. Resultados duráveis exigem perseverança. É a carta do exército, né? Essa carta aqui, ela fala muito que é hora de batalhar. Para você vencer a guerra, você tem que treinar, você tem que desenvolver suas habilidades, tem que ter disciplina. Então essa carta fala muito que é um final de semana que você precisa ali ter disciplina, ter regra, ter planejamento, senão a coisa não anda, né? Então as coisas, elas andam com pulsos mais firmes, elas exigem de você pulsos mais firmes, entendeu? E é preciso ali você usar da tua força para conseguir controlar e organizar as situações. Mas é basicamente falar que as coisas não são muito livres, muito leves e soltas, né? Elas exigem ali a tua dedicação, tá? Se você está escutando uma voz de fundo, é algum carro que está passando aí falando alguma coisa. Não é aqui do local que eu estou gravando, enfim. Mas já estou encerrando aqui, que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.